Ou agora eu quero que você mais falar um pouquinho. Ficou branco. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Lopes. Bom dia, bom dia! Esse é o dia que Deus fez para que a gente possa se alegrar nele. Hoje a gente mudou a posição aqui, ver como é que fica. Amados, hoje, sexta-feira. Sextou, né, Jana? Isso. Hoje é sexta-feira, final de semana. Esse é o dia que Deus fez. E eu quero trazer para você uma confissão de fé, para que possamos adentrar na presença do Senhor com a nossa mente renovada. Amém? Amém. Com a nossa mente renovada, nós vamos declarar aquilo que sempre foi a vontade de Deus sobre nossas vidas. Declara assim comigo, Jana. Você deu bom dia pro povo. Bom dia, povo de Deus. Amém. Diga assim, eu profetizo Eu profetizo que a minha família que a minha família pertence ao Senhor pertence ao Senhor e andará e andará em seus caminhos. em seus caminhos. Profetizo Profetizo toda armadilha que toda armadilha do inimigo contra meu lar meu lar será desfeita, será desfeita, pois pois vivemos sob a proteção do Altíssimo. sobre a proteção do Altíssimo. Profetizo Profetizo que o meu lar que o meu lar será um exemplo de amor, será um exemplo de amor, fidelidade, fidelidade, paz, paz, refletindo a luz de refletindo Cristo, a luz de Cristo, para que todos nós para que todos nós possamos ser guiados possamos ser guiados pelo Espírito Santo. pelo Espírito Santo. Em cada decisão, Em cada decisão seremos fortalecidos seremos fortalecidos na fé na fé e e sustentados sustentados pelo amor do Pai. pelo amor do Pai. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Declare, eu e minha casa Eu e minha casa serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está se adaptando aqui ainda. Nós vamos, neste momento, falar um pouco da nosso propósito, né, Jana? Propósito que nós estamos de 52 dias declarando aquilo, reconstruindo os nossos muros, reconstruindo os nossos portões. Hoje, a data de hoje é 27/6, que estamos no propósito de Neemias capítulo 4, verso 21 e 23, restaurando a participação. Você já pensou que muitas vezes a gente está no local, na família, e não há uma participação para poder um ajudar o outro? Às vezes no trabalho também não temos essa participação também. E a Bíblia diz, Jeremias capítulo 4, verso 21 ao 23. Assim trabalhamos na obra, e a metade empunhava as lanças desde o arraiar até anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo, cada um de vocês fique em Jerusalém com os seus servos, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens de guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com a arma à sua direita. O que significa isso? Vigilância. Essa cooperação que Neemias teve. Nós estamos ali no Ministério Palavra da Fé, declarando que a proteção, o livramento, essa colaboração, porque nós, quando estamos em unidade, Deus ordena A bênção. a bênção. Amém? Então, Amém. Vamos, nesse momento, orar. Minha esposa vai orar aqui nesse momento. Vamos pedir discernimento a Deus, sabedoria, e tudo que falamos possa ser para o teu louvor, Senhor, e para a tua glória, e seja uma arma, uma ferramenta, uma chave para a tua vida que está nos ouvindo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Momento de oração. Senhor Deus, consagramos essa programação a Ti. Sopra o Teu Espírito sobre cada lar. Amém, Jesus. Restaura cada família. Sara os corações. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Usa Teu Filho para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Coloca aí nos comentários, eu tenho a fé de Deus. Diga isso. Eu tenho a fé em Deus. De Deus. Eu tenho a fé de Deus. De Deus. Amados, ontem nós estávamos falando sobre que nós não estávamos em crise, mas sim em Cristo. E nisso, amados,
eu tenho uma continuação dessa mensagem para você que tem nos acompanhado de segunda a sexta-feira, às 7h30 até às 8 horas. Veja bem, a palavra do Senhor nos diz, em João capítulo 14, verso 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o meu Pai. Amados, quem está em Cristo é uma nova criatura. Amém? E nisto, quem está em Cristo tem uma nova mentalidade. E nisso, nós temos um exemplo. Aí, o exemplo da figueira. Que quando Jesus ia passando em um dia, viu aquela figueira cheia de flores, cheia de folhas, e ele, com fome, foi lá. Chegando lá, a figueira mentia para ele. Naquele momento, Jesus diz, olha, ninguém mais coma fruto de ti. E naquele momento, a árvore secou das raízes até as folhas. Quando os discípulos viram, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, e Jesus disse, tende fé em Deus. Marcos 11, 22. O original vai dizer assim, tende fé do tipo de Deus. Tenha a fé igual a Deus. Quantos de nós estamos nos perdendo na nossa fé, porque não confiamos mais naquilo que é a verdade, mas vivemos uma realidade. Pastor, o que o senhor diz quando uma realidade é uma verdade? A verdade é a palavra. Você lembra que quando o diabo chegou para Jesus e logo lançou para ele aquilo que estava vivendo uma realidade, se tu é filho de Deus, então vai comer essas pedras e transforma ela em pão. Vê para aí. Aí Jesus diz, a minha fé não é naquilo que eu vejo, é naquilo que o Senhor já me disse. Ele disse, eu já recebi uma palavra profética. Que palavra profética? Que eu sou filho de Deus. E nesse momento, ele diz, nem só de pão comerá o homem, ou viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nisto, nós vamos entender que essa palavra é fiel e verdadeira, é fidedigna. Então, eu não posso estar em crise estando em Cristo. Eu tenho que escolher nesse momento. Que você possa, nessa manhã de sexta-feira, essa mensagem ser um divisor de águas na tua vida. Marcos 11, 23 vai dizer, eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, a este problema, a esse gigante, a esse mar, a esse câncer, a essa doença, a essa enfermidade, a essa crise, a essa falta, a essa escassez, deu para pegar a visão? Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança, porque no momento que nós estamos usando a palavra de Deus, crendo, nada será impossível. Nada é impossível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você nasceu de novo, esse nascer de novo é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso mesmo. Ter o Espírito Santo como selo, como penhor. E através desse nascimento, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, você tem benefícios daquilo que é o reino de Deus. E aí você passa de ser dominado pela situação e passa a dominar. Você passa a ser uma pessoa mais fluente naquilo que é a vontade de Deus do que a vontade da própria carne. A carne nunca vai querer se associar àquilo que é a palavra de Deus. É uma briga constante. Toda situação, primeiro sentimento, a carne. E o que é que vai acontecer? A alma se influencia. E o que é que ela vai fazer? Com que o espírito seja abatido. Mas quando estamos em Cristo, sabemos que não estamos em crise. Estamos em Cristo Jesus. Amém? E nisto, a palavra do Senhor nos diz, Salmos 8, verso 4. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo. E nisso, amados, pergunto, que é o homem para que ele se importe? E o filho do homem para que com ele te preocupe? Deus, ele se preocupa comigo. Ele se preocupa com você. Você já pensou que você pode estar dizendo assim, Deus, não está acontecendo nada comigo. Por que isso? Porque eu não estou vendo o teu milagre. Porque eu não estou vendo. Amados, Deus se preocupa tanto contigo que Ele está retirando da tua vida aquilo que vai te trazer prejuízo. Todo mal se transforma em bênção. Todo mal, toda forma de astúcia do inimigo, talvez a gente diga, e agora? Não, é agora que Deus está agindo na minha vida e na tua vida. No Salmo 8, verso 5, continua. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e coroaste de glória e honra.
Diga assim comigo: eu sou coroado Eu sou coroado de glória de glória e honra. e honra. Então vamos parar com aquele sentimento: eu sou um pobre, miserável, cego, nu, eu sou a lagartixa sem rabo, eu sou a barata sem asa. Misericórdia, eu sou um verme, amados. Tudo isso nós éramos, mas hoje nós estamos em Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que nos liberta, nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. E nisto eu vivo essa palavra, porque quando o salmista diz: quem é o homem para que ele se importe? E ele começa a dizer: fomos criados menorzinho um pouquinho do que os seres celestiais. E nisto, amado, tudo, eu vou dizer para você, no verso 6 vai dizer: tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés tudo puseste. Pare para pensar. Como é que um cristão vai dizer que está em crise, se Deus colocou tudo debaixo dos seus pés? Como é que você vai dizer que está passando por uma crise, embora que... De que se queixa o homem, Jana? Das suas próprias escolhas. Das suas próprias escolhas. E nisso eu quero trazer para você uma verdade, que é a da palavra. Somos de Deus, Deus nos colocou a glória dele sobre nós, e colocou tudo, eu digo tudo que foi criado por ele debaixo dos nossos pés. Imagine isso, autoridade. Muitas pessoas são dominados, e Deus nos fez para dominar. Já imaginou? Vou falar aqui porque eu tenho que falar para poder se libertar. Alguém pega folha de fumo, coloca no papel seda, coloca na boca e diz: eu não consigo parar de fumar. É dominado pelo fumo. É dominado por um gole de cachaça, de bebida. É dominado por uma carreira de farinha, dominado por uma pedra de crack, dominado pelo vício. E Deus não te fez assim. Mas quem te deixou assim? O inimigo da tua alma. O inimigo quer te ver destruído. O inimigo quer te ver perdido. O inimigo quer te ver de uma maneira igualzinho a ele, eterno e perdido. Por isso que a decisão da gente tomar em vida, respirando, porque nós estamos respirando, e a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então tudo que tem que ser feito é em vida e não em morte. E muita gente está preso em rudimentos, em tradições, para que possa ter uma forma de perdão ou de reconciliação depois da morte. Meu Deus. Que o Espírito Santo possa abrir a tua mente nesse momento. Que você possa reconhecer que só existe um caminho, a verdade e a vida, que se chama Jesus. E que o homem, ele se torna dominado pelo pecado, porque ele é uma casa vazia. E nisto, a palavra do Senhor nos diz, ou nos ensina, que se você não pode estar em crise depois de todos esses relatórios, você não pode estar em crise depois de todo esse conhecimento, que você foi criado menor do que os anjos, e que tudo que você vê está debaixo dos teus pés, e que Deus nos coroou, veja bem, de glória e honra. O que é que faz o homem ser humilhado? Quando ele deixa de ser sal. A palavra do Senhor nos diz que quando o homem deixa de ser sal, ele só presta para ser pisado pelos homens. Quando o sal deixa de dar sabor, só presta para ser jogado fora. Pessoas que perderam o brilho, a essência, a santidade, a santificação. E nisso, amados, quero trazer para você voltar àquilo que é o original, né? Voltar ao primeiro amor. Quantas pessoas foram dominadas, né, por essa palavra São João, né, por uma festa pagã, uma festa idólatra, e muitas pessoas se corrompendo, deixando de adorar a Deus em espírito e verdade, e se fantasiando com alegorias para ser igual ao mundo. Sabe o que é que Deus diz? Que todo aquele que é amigo do mundo se torna inimigo meu. Eu prefiro ser inimigo de todo mundo, mas ser amigo de Deus. Prefiro ficar com a verdade do que uma realidade que o mundo está vivendo, o povo subjugando-se de uma maneira para ficar enfermo. A quantidade de pessoas que vão ficar enfermas por consequência do pecado, porque o pecado gera o que, Jana? A morte. O pecado é originado da maneira que desobediência. Pessoas que estão doentes vão ficar de uma maneira apática, sem alegria, porque a verdadeira alegria vem de dentro e não de fora. Enquanto o homem estiver dominado por uma alegria de fora, ele vai ser preso ao rudimento do pecado, da carne. E a carne, a vontade dela, irmão, não é para ir para o céu, não. A vontade dela é ir para o inferno. Então, você possa compreender nessa manhã
que se você, com esses relatórios bíblicos, você, com sua mente renovada, você ia se associar, mergulhar, andar com pessoas que se afastam de Deus? Quero trazer uma coisa para você. Israel, ele tem uma promessa que eles plantam no deserto, eles colhem. Mas todo o tempo que eles se afastavam de Deus, o castigo vinha. Escravidão, servidão, pobreza, doença, escassez e humilhação. Não é diferente dos dias de hoje. A diferença é que nós temos Jesus e, como filhos que nos tornamos, deixamos de dominar a situação e passamos a ser dominados. Escravos. Escravos a todo tipo de sentimentos. Hoje é a geração mais Nutella, né? O povo está falando, a geração mais fraca, que não suporta um olhar, uma repreensão. O espírito de Jezabel, que não é submissa aos maridos, que não aceita nenhuma forma de correção e é assassino de profetas. Vou lhe matar. Amados, Elias, né? Elias, o interessante que Jezabel disse, eu não como, eu não durmo enquanto ele não morrer. O que ele fez com meus profetas, os profetas de Baal e Astaroque, vou fazer com ele pior. Oxe, Elias está vivinho até hoje. Jezabel morreu. Cuidado com as palavras que você diz, porque muitas vezes a maldição que você lança volta para você. Mas a bênção que você também lança, volta para você. Quando você abençoa, você é o primeiro a ser abençoado. Então, amados, a palavra do Senhor nos diz em Marcos 9, 23. Se podes, Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Quem está me ouvindo nessa manhã de sexta-feira, você pode mudar o contexto da tua história. O presente, acordando-se agora dizendo, esse é o dia que Deus fez e eu vou me alegrar nele. Não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas de Deus. Também eu vou dizer assim, olha, riquezas, tesouros escondidos, o Senhor vai me revelar. Essa é a vontade de Deus. Saúde divina, longevidade, prosperidade, paz divina, nada quebrado, nada faltando. Tudo no lugar. Tudo no lugar. Amados, a palavra de Deus, ela vai nos levar para um caminho aplanado. Romanos 5,17. Escute bem. Diz assim, se pela transgressão de um homem reinou a morte, reinou a maldição, muito mais agora, pelo sacrifício de um justo, que é o segundo Adão, nós teremos justificação dos nossos pecados, daquilo que era maldição. Ele, Jesus, ele se fez maldição no meu lugar. Jesus, ele arrancou de mim, de você que crê, toda maldição, toda dor, toda enfermidade. Pastor, e por que a gente adoece? Rapaz, o segredo está naquilo que entra pela sua boca. Muitas vezes estamos sendo alimentados pela ração do governo ou pela ração do sistema. Se você começar a colocar todos os alimentos que Deus fez e colocar todos os alimentos que o homem fez, qual que vai te adoecer? Qual que vai te matar mais rápido? Entenda. A palavra do Senhor nos diz que folhas são para remédio, frutos para alimento. O que é que você tem comido? Aí está sendo dominado pela dieta do palhaço, pela dieta que passa 20 anos e não estraga. Misericórdia, conservante, tanta coisa, meu Jesus. Mas vamos voltar aqui para a palavra. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que receberam de Deus a imensa provisão da graça, favor não merecedor. A provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Diga assim bem forte, eu fui criado para reinar em vida. Para reinar em vida. Aleluia. E nisso, a palavra do Senhor nos diz, em Apocalipse capítulo 1, verso 5 e verso 6. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote, para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Eu sou rei, sou sacerdote.
Rei, quando fala, a palavra não volta atrás. Sacerdote, adentra no santo dos santos. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Amados, esse relatório que eu estou falando hoje para você declarar, eu estou em crise. Talvez você esteja sendo dominado pelo pecado para poder estar em crise. Compra aquilo que não pode, para agradar aquele que não gosta, com o dinheiro que não tem. Vem as dívidas, vem a escassez. Dívidas não pagas trazem sequelas. Não há prosperidade quem fica com o pecado lá atrás. Amados, você tem um Espírito. Então creia naquilo que é sobrenatural sobre nossas vidas. Apocalipse capítulo 5, verso 10. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Tanta gente tem uma fé tão pura, tão inocente, que vive passando tantos perrengues aqui na terra. E ainda diz, eu sei, quando o Senhor vier me buscar, quando o arrebatamento chegar, ou quando eu morrer, passar dessa para outra vida, eu sei que reinarei com Cristo Jesus. Só que Jesus está dizendo que você reinará aqui na terra. Em vida, saúde divina, paz divina, longevidade. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Mas para isso, você tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Não segundo a sua vontade. Tire essa arqueologia. Tanta gente andando, perdendo o norte, o caminho que leva para o céu, porque muitas vezes confiam em uma profetada. A profecia legítima é a palavra de Deus falando com você. Tantas pessoas perderam ministérios, tantas pessoas se afastaram da presença de Deus, tantas pessoas deixaram de congregar por causa de uma palavra que não era divina. Repito, o inimigo quer que você seja igual a ele, desigrejado, sem ninguém, solidão, passando pelos maiores problemas, se angustiando, porque o inimigo se alimenta dessas emoções: revolta, ira, ódio, vingança. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia é sagrada. Se eu obedecer e se eu crer, porque as bênçãos de Deus, elas são condicionais. A minha salvação é condicional. Se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca. Isso é condicional. Eu não posso somente dizer, da boca para fora. Orando. Existe uma palavra com poder e existe palavra sem poder. A palavra com poder é com fé, com certeza. E a palavra sem poder é contra C, contra V. Não funciona. É um papagaio. A mensagem, ela tem que ter poder, virtude, ela tem que falar primeiro com você, ela tem que ter vida. Então você, para ter domínio das outras coisas, entenda o que eu vou falar agora. Se a fé que você tem não te move para fazer nada aqui na terra, como é que essa tua fé vai mover montanhas? Como é que tua fé vai mover para que o espírito engano seja retirado da tua família? Como é que tua fé vai mover para que aquilo que não existe comece a existir na tua vida? Nós somos criados para reinar, para dominar aqui na terra. Deuteronômio 28:13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda, se obedecer os mandamentos do Senhor. Amados, o Senhor diz assim, olha, se vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. O Senhor, nosso Deus, Ele criou o homem para reinar, dominar, conquistar, multiplicar, abençoar. E quando nós saímos do propósito de Deus genuíno, nós vamos ser dominados, escravizados. Nós não teremos alegria, porque a alegria verdadeira, ela traz força. A alegria do Senhor é a nossa força. Temos que transformar a nossa fé de acordo com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, amém. Se o homem diz, eu vou examinar as escrituras para ver se isso é verdade. Eu quero ouvir a voz de Deus. E não a voz de homens. A voz de Deus, ela é verdadeira. Cale as vozes do engano, da soberba, da vingança, do ódio. E comece a abrir os seus ouvidos para aquilo que é a verdade. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio.
Se o homem não se domina, como é que ele vai ter domínio sobre outras coisas? Se o Espírito Santo não está te dando sabedoria hoje para você reinar em vida, você acha que você vai reinar com Cristo Jesus? Você acha que a sua fé, que só fala murmuração, desgraça, dizendo é bom que o mundo se acabe, que se acabasse tudo, é para morrer tudo, não tem melhora, mas não pode ter melhora na sua vida, mas na minha vida, cada dia eu posso viver o melhor de Deus. A Bíblia diz, se quiserdes, se me ouvires, se me obedecerdes, comerão o melhor dessa terra. A quem você tem obedecido, a quem você tem ouvido? Eu prefiro obedecer e ouvir a Deus. Jesus, ele pagou tudo aquilo que era dívida. Eu não devo nada mais, a não ser o amor. E nisto nós não podemos ter falta. Pecados, acusações, condenações, o inimigo ele se levanta todos os dias para dizer, você é isso, você é aquilo outro. Aí você vai dizer assim, sou lavado pelo sangue de Jesus. Tem um documentário sobre Martim Lutero, que ele teve um sonho, é num livro dele, e o diabo aparece para ele num grande quadro negro, começa a escrever os pecados dele todinho. E no finalzinho ele deixa um espaço. E no sonho Martim Lutero colocou, e o sangue de Jesus me purificou de todos os meus pecados. Quando você é perdoado, você domina. Quando você é perdoado, você perdoa. Quando você é perdoado, você tem amor. Que nessa manhã, essa palavra de fé possa transformar a tua vida. Aquilo que lá em 1 João, capítulo 2, verso 6, diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia diz assim, aquele que afirma que permanece nele, quem é nele? Jesus. Deve andar como ele andou. Se você começar a andar para você e ouvir, será que você está falando como Jesus? Andando como Jesus? Perdoando como Jesus? Você está pronto para receber sonhos, visões, revelações? Porque o Senhor diz assim, no livro de Isaías 26:3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quando eu confio em Deus, Ele me guarda, Ele me protege, Ele me salva, Ele me sara, Ele cura as feridas. Talvez você esteja tão abatido hoje. Isaías diz que Deus não apaga o pavio que fumega e nem esmaga a cana que foi trilhada. Deus não vai te humilhar, Deus não vai te espremer, entenda o que eu quero dizer. Deus é alívio, Deus é amor, Deus é bondade. E todo sentimento fora disso é do maligno. Por isso que você tem que se ajustar, trazer a mente cativa aquilo que é a vontade de Deus. Porque o nosso Deus, Ele quer fazer isso na sua vida. Efésios capítulo 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu tenho que crer, porque o poder que atua na minha vida é que vai fazer com que resplandeça lá fora. O maior milagre não é externo, o maior milagre é interno. O maior milagre é uma mente renovada. O maior milagre é um espírito recriado em Deus. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Adão, porque na semente dele é pecaminosa, caída. Mas quem confessa a Cristo como Senhor e Salvador, a sua semente é transformada. E ele se torna semelhança de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Você que está cansado, sobrecarregado, oprimido. Sabe o que a Bíblia diz? No Salmo 68, verso 19. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor, nosso Salvador, que cada dia suporta, leva as nossas cargas. Está pesado? Vem. Jesus está chamando. Vinde a mim cansados, oprimidos, sobrecarregados. Está cansado, está pesado. É o pecado.
Vem ouvir a voz do Senhor. Vem ser guiado por Ele. E a tua vida será transformada. Isaías 1,18. Vou terminar agora. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Isso significa perdão de pecado. Aquele que era dominado, passa a dominar. Aquele que era escravo, passa a ser livre. Aquele que era pobre e miserável, passa a ser rico da graça de Deus. Aquele que não tinha nenhuma força, agora adquire o poder de Deus sobre suas vidas. Se você deseja, nessa manhã de sexta-feira, talvez você tenha perdido até a alegria de viver e não tenha mais norte na sua vida. Faça uma confissão nesse momento. Com o coração quebrantado, compungido, arrependido. Se arrependa dos seus pecados de todo o seu coração. Não deixe que o inimigo diga, é grande teu pecado. Não, maior, bem maior, é o meu Deus, é o sangue de Jesus. Repita comigo assim, você que quer entregar sua vida para Jesus. Então você esteja no leito de enfermidade, alguém passou esse link para você, você que está doente, com depressão, opressão, você está desiludido da vida, desenganado. Diga assim, Deus, Criador dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, eu te peço perdão. eu te peço perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E pelo sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus. Eu confesso. Que sou pecador. E preciso. De um Salvador. De um Salvador. De um Redentor. E eu declaro agora. Que Jesus Cristo. O teu filho. Que morreu naquela cruz. É o meu Senhor. É o meu Salvador. Jesus. Me recebe. Me aceita. Porque eu declaro. Que tu és o único. Suficiente. Senhor. E Salvador. Deus. Escreve meu nome. No livro da vida. E coloca teu Espírito. Na minha vida. Para que eu possa declarar. Não vivo mais eu. Mas Cristo. Vive em mim. Amém? Se você fez essa confissão, receba essa oração. Pai, que todos aqueles que confessaram teu Filho Jesus nessa manhã de sexta-feira sejam abraçados por ti e pelo teu Espírito Santo. Que o nome deles seja escrito no livro da vida com o sangue do Cordeiro. E que eles sejam recriados em espírito e em verdade, uma nova criatura, e sejam moradas do Espírito. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço. Se você fez essa confissão, procure uma igreja que fale de Cristo, morto, ressurreto, à direita do Pai, intercedendo por nós. De um Deus valoroso que quer te ver salvo e santificado. Esta é a nossa mensagem de sexta-feira. Estamos finalizando a programação do Ministério Palavra da Fé. Voltaremos segunda-feira, se Deus permitir. Amém. Sábado e domingo teremos nosso culto. Sábado, tenda do encontro. Amados, 18 horas. Deus vai falar com você. De 18 às 19 horas. Pastor, vai ser um fuzuê na cidade. Enquanto o povo está queimando fogueira, a gente está queimando na presença do Senhor. Brasas vivas. E domingo, palavra profética, às 18 horas também. Que esse dia seja um dia de paz, de bênção, de prosperidade sobre a tua vida. Todos que falaram aqui conosco, amém? Se sintam abraçados, em nome de Jesus. Compartilhe essa live. Seja um atalaia de Deus. Dá a mão, Jana. E creia que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos que estão ouvindo essa programação. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida. Marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. Eu também. E você? Deus abençoe a todos.